O que é jejum intermitente? Jejum intermitente nada mais é que comer quando se está com fome. Todos sabem como é a rotina de alguém que quer seguir uma dieta saudável e balanceada. O jejum intermitente promete mudar esse problema, pois consiste em fazer refeições mais balanceadas menos vezes por dia. Antes, você deve adequar a sua dieta, e a dieta ideal para isso deve ter como base verduras, legumes, carnes e ovos. Para melhores resultados, é interessante diminuir muito a quantidade de carboidratos e, se preciso, aumentar a quantidade de gorduras boas. Não tenha medo das gorduras naturais, mas isso não significa forçar o consumo das mesmas, e sim utilizar as gorduras dos alimentos sem medo. Para você entender melhor, quando ingerimos acima de certas quantidades de carboidratos, o organismo aumenta a produção de insulina, o que reduz a taxa de glicose no sangue. Quando isso ocorre, logo vem a fome outra vez. Experimente por um dia trocar refeições normais, arroz, macarrão, pães, por refeições sem carboidratos, como legumes, verduras, carne, frango, ovo. Você vai perceber que esse tipo de alimentação sustenta muito mais, além de ser mais saudável. Dieta do jejum intermitente. Para seguir essa dieta, não tem muito segredo. Você precisa adaptar o seu corpo a ingerir menos carboidratos. Portanto, antes de começar o jejum, resolva esse quesito na sua alimentação diária. Quando você fizer isso, perceberá que a fome vai diminuir, junto com ela a necessidade de fazer muitas refeições diárias. O segundo passo é esquecer açúcar. Acostume-se ao cafezinho, chá, suco e outras bebidas sem ele, de preferência apuros. Por mais que isso pareça impossível e desumano, tomar um café sem açúcar é uma questão de costume. Na pior das hipóteses, utilize algumas gotas de adoçante. Depois do corpo acostumar a ficar sem glicose proveniente da alimentação, os baixos níveis de insulina irão fazer com que a vontade de comer fique cada vez mais reduzida. Agora é a hora de iniciar o jejum com tranquilidade, pois seu corpo já está se utilizando da quebra de gordura de reserva para gerar energia. Passo a passo de como fazer o jejum intermitente. O método mais comum é fazer jejum diariamente, por 16 horas, ficando as outras 8 horas livres para a alimentação. Uma ideia seria almoçar e jantar dentro dessas 8 horas, e o restante do tempo jejuar. Os métodos de jejum intermitente mais conhecidos são: jejum de 16 horas. Como foi dito, é o mais comum. Consiste em comer em uma janela de 8 horas por dia e não comer nas outras 16. Para facilitar, vamos dar um exemplo. Se você dorme das 23 horas às 7 horas da manhã, já são 8 horas de jejum. Basta adicionar 4 horas antes de dormir e 4 horas depois de acordar em jejum. Ou seja, acordar às 7 horas, almoçar depois das 11 e jantar antes das 19. Jejum de 24 horas. Consiste em fazer 24 horas de jejum, 2 vezes na semana. Exemplo: se você jantar hoje às 20, fique até amanhã às 20 sem comer nada. Repita outra vez na semana. Jejum de 36 horas. Este tipo de jejum não é recomendado para qualquer um. Todos devem ser acompanhados por um profissional, mas esse mais ainda. Em alguns casos, as pessoas necessitam usufruir melhor e por mais tempo do jejum intermitente. Portanto, é aqui que o jejum de 36 horas se encaixa. O jejum intermitente emagrece?
Como você pode ver, existem inúmeras maneiras de fazer o jejum. Além do que, esses citados são apenas os mais conhecidos. O jejum intermitente, assim como qualquer mudança brusca na alimentação, necessita do acompanhamento de um profissional. A princípio, nos primeiros dias de jejum, não é recomendado treinar depois de muito tempo sem comer, sob o risco de sentir náuseas, fortes dores de cabeça e tontura. Após esse período de adaptação, muitos praticantes já relataram total tranquilidade para fazer o treino, dentro da janela ou não. Pode ser que seja questão de costume, pode ser que algumas pessoas não se adaptem. Não perca o vídeo 2 em que abordaremos mais aspectos importantes do jejum, como os benefícios, contraindicações, dicas importantes e que você precisa saber, e também sugestão de cardápio para seguir entre as janelas do jejum.